Então, como que a gente vai fazer na atividade? Primeiro a gente vai falar um pouquinho do mito, que todo mito guarda coisas valiosas quando a gente começa a compreender, né, o significado dele, que aí envolve Órion, o Orionte, que é o caçador, que está ligado aos mistérios das Pleiades, que traz muita consciência ligada ao universo do que foi a Atlântida. Na verdade, Órion persegue suas irmãs, as Pleiades, vocês vão compreender isso. Os mistérios de Artemis, Lua e Apolo, Sol. Os mistérios da constelação de Escorpião, né, porque Escorpião representa o animal que atacou o Órion. Então nós vamos falar também dessa parte do mito, né? E também depois vamos falar um pouquinho das Três Marias, que representam o cinturão de Órion, né? Nós temos aquelas palavras, Aunitaka, Aunilan e Mintaka, que na tradução está ligado ao cinto, ou cinturão de Órion, que representa uma região sagrada do corpo humano, que está expresso no caçador, no seu cinturão. Então vamos falar de toda essa parte do mito, já trazendo para vocês algumas conexões com todo esse trabalho, e depois a gente entra na parte oculta, que é muito interessante, a parte oculta ligada a Órion. Que hoje Órion, né, poucas pessoas sabem, a sua projeção direta está no Brasil, num sistema de cidades, que é o final da evolução humana, no sentido de um sétimo tipo de ser humano que tem como transbordo direto a sua formação aqui no nosso país, no Brasil, né? Aí vários historiadores, vários seres especiais colocam, né, como sendo o local, o Brasil, onde vai surgir a raça dourada. Que o dourado não é cor de pele, é sentido de consciência, de luz. O ouro que ilumina como consciência todo o trabalho das hierarquias criadoras, né? Então, nós vamos falar sobre isso, e vocês vão descobrir na atividade que o marchar da evolução humana tem como, diríamos assim, o seu esplendor máximo, no sentido de final, aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos estaria ligado a uma sexta etapa, mas através de acontecimentos, esse trabalho transbordou integralmente aqui para o Brasil. E nós temos, né, um sistema geográfico, deixando pelo grande professor, o professor Henrique José de Souza, todo o manancial de conhecimento que ele possui. Ele deixou um sistema de cidades que faz o desenho da constelação de Órion aqui no nosso país, porque Órion carrega o mistério do 7, aliado ao Cruzeiro do Sul, que carrega o mistério do 5, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, e vocês vão perceber como isso se projeta no seu mapa astrológico, que é muito interessante, tipo assim, pô, mas aonde que esse portal, aonde que essa consciência, aonde que essa especialidade se transborda no meu mapa astrológico? Óbvio que eu particularmente prefiro toda essa parte cósmica, eu prefiro pensar de uma forma abrangente, mas existe um lugar, um setor que existe a projeção dessa consciência, que é esse númerozinho que eu dei para vocês, que dá para você ter uma breve ideia de como a divindade, nesse sétimo momento, conversa contigo. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá, então, um pouquinho do mito, gente. O que é mito, né? A gente precisa compreender que quando a gente fala da mitologia grega, né, sempre o que existe por detrás do mito, existe algo velado fantástico. Sempre atrás de um mito existe uma verdade. Só que o mito é uma forma de velar, ou de deixar oculto para os olhos e para o entendimento profano o que existe de divino por detrás disso. Então a gente conversar sobre o mito é super interessante. Então vamos entender o mito de Órion um pouquinho segundo a minha visão. Primeiro, Órion, ou Orionte na sua tradução, quer dizer caçador. Então quando a gente coloca o sentido de caçador, o que representa, né, o mito do caçador? Caçador é aquele que vai atrás de uma realidade, que vai atrás de uma conquista, ele caça, ou ele vai rumo a um determinado ponto que ele considera precioso para ele, que seria a caça. Então quando a gente coloca o mito de Órion, na verdade ele representa todo aquele lado, né, que na verdade ele era um deus, ou um semideus, ele era filho de Poseidon. Ele era filho de Poseidon. Aí que você tem ele aliado aos mistérios da Atlântida, porque a Atlântida, como eu sempre falo nas atividades aqui, ela acabou na água, como a gente bem sabe, e o último reduto Atlante foi a ilha de Poseidones a 9.564 a.C.
arredondando 10 mil anos antes de Cristo. Isso está no Codex Maia Troanos, que está ali no Museu Britânico. Isso está em vários livros sagrados. Platão também narrou isso. E quando a gente fala de Órion, está ligado a esses mistérios. Vocês vão perceber como ele morre. Está ligado aos mistérios da água. Ou seja, é o final da Atlântida. Então, quando nós colocamos o mito de Orionte, nós precisamos compreender que nós estamos falando da divindade na Terra, buscando a sua evolução junto do ser humano. Aí que está o protótipo ou o mito de caça e caçador. Então seria como se a divindade personificada na carne humana, caçando ou buscando a sua dignidade hierárquica para voltar a ser seres de luz. Então, quando nós pensamos em Órion, nós estamos falando de uma consciência planetária que representa esta caça, ou este caçador, ou a divindade se projetando como um portal em nós, caçando a todos nós, para que a gente, desvelando o mito, a gente retorne para esse portal e reconquiste o divino que está em nós por direito. Conseguiram entender o sentido de caça e caçador? Isso já é o início para você começar a compreender o que é Órion. Segundo o mito, ele tem várias versões, mas uma versão bem interessante é que ele era apaixonado, e ela também possuía uma queda, por Artemis, que é a deusa da caça, que estava ligado aos mistérios da lua. E Artemis era irmã de Apolo, que era o Sol. Então Sol e Lua, quer ver vocês entenderem? Sol, a realidade do espírito ou da energia da causa, a Lua como a realidade da lei ou a projeção da mãe, o pai e a mãe, e Órion como filho no processo, tendo ainda o lado humano. Compreenderam? Apolo, Artemis e Órion. Ou espírito, lei, causa, lei e efeito, espírito, alma e corpo. Então o que acontece? Órion, dizem, o mito, que ele tinha sim, pelo fato dele ser um caçador, ele tinha uma energia transbordante, ele tinha um libido muito forte. O que é um libido? O que é libido? Aquilo. E ele ia atrás de toda a mulherada na face da terra. E ele era extremamente formoso, né? Aí que dizem, é muito interessante vocês pegarem esse sentido da Atlântida. Presta atenção que essa é uma chave fantástica. As Pleiades estão em Touro. As Pleiades. E a constelação das Pleiades, na verdade, ela carrega o quê? Os mistérios de um sol oculto. E toda a parte do feminino universal estão nas Pleiades. O que carrega as Pleiades? Quando as princesas atlantes, elas recebem, nessa etapa evolutiva, o marchar da humanidade em cima delas, Deus resolve retirar a essência das princesas e colocá-las no céu. E onde que ele faz isso? Nas Pleiades. Então, quando você coloca Órion como aquele que caça as Pleiades, na verdade representa esse portal divino querendo conquistar o lado do feminino universal. Aí que você coloca Órion como aquele que tem o libido forte, que está sempre querendo se misturar com o lado feminino, sendo que ele representa um lado masculino, para gerar uma humanidade mais iluminada. Pegar a chave? Então, quando nós falamos de Órion, nós representamos o que? É um portal que se manifesta em você. Então, quando ele se manifesta como consciência, como caçador, como Orionte em você, representa você se conectando a esse portal e se tornando um ser humano especial, ou você recebendo o divino em você, e em vez de trabalhá-lo como uma consciência divina, você deixa o lado humano ou o lado inferior dominar você. Aí que você tem os dois lados. Tudo sempre possui dois lados. Então Órion possui no seu mito tanto o lado bom como o lado ruim. Depende de como você utiliza a energia. Agora vamos entender um pouquinho a diversidade do mito, né? Antes de entrar nessa diversidade, um detalhe aqui importante. Sírius, que representa um sol também, era o cão de Órion. O cão de Órion, que está sempre no pé de Órion. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Aqui vocês vão conseguir entender isso.
Quando nós falamos, vou apagar a luz para ficar melhor, aqui está a constelação de Órion. Conseguem perceber na formação dela o desenho do caçador? Olha o Órion aqui, né? Bonitão, meninas. Bonitão ele? Feio. Eu só tenho o lado divino de Órion em mim. Pode falar, o desenho é bonitão mesmo. Né? Aqui, nessa parte, você tem a constelação de Cão Maior. É aqui que está Sírius. Sírius sempre aos pés de Órion, como o cão que representa a consciência que o acompanha, né? Vocês vão perceber quando a gente falar do lado bem oculto da constelação, vocês vão perceber que Sírius está ligado a uma projeção mais densa do próprio Órion. Vocês vão perceber que são sóis. Então é fantástico e tudo isso se projeta em nós. Então vamos entrar um pouquinho na diversidade do mito. Como eu falei para vocês, Órion está no final de Touro e no começo de Gêmeos. A 180 graus, ou como polaridade de Órion, você tem a constelação de Escorpião. Por isso que no mito, ele é atacado por um escorpião. Então vamos entender isso. Vejam que interessante. Existem duas versões para o mito. A primeira é que Apolo ficou enciumado pelo fato dele perceber que a sua irmã Ártemis estava entrando nas ideias de Órion, o caçador. Então sabe o que dizem que Apolo fez? Apolo criou um escorpião fortíssimo e colocou para atacar Órion. Aí Órion, como era um caçador, ele não fugia de nenhuma luta, então ele começou a brigar com o escorpião. Mas quando ele percebeu que o escorpião era muito forte, como ele era filho de Poseidon, o que ele fez? Ele andou nas águas e se afastou o máximo que ele podia de escorpião. Então ele ficou parecendo uma manchinha no fundo assim da linha do horizonte, olhando o oceano. Aí Apolo chamou Ártemis, que era uma maravilhosa arqueira. Aí ele falou assim: desafio você a acertar aquele pontinho que está lá no finalzinho do mar. Aí Ártemis, como não fugia da briga, falou: vamos lá. Pô, soltou a flecha dela e acertou. Aí as ninfas pegaram, como ele era filho de Poseidon, eles levaram ele para a beira, né? Aí quando ela viu que ela acertou Órion, ela ficou assim toda passada, porque ela foi enganada por Apolo, e com isso ela pediu aos deuses, ou a Zeus, que colocasse ele no firmamento. Daí que você tem a 180 graus de Órion e Escorpião. Então sempre quando Escorpião se eleva, Órion se afunda nas águas. Estão compreendendo? Ou quando Órion se eleva, o Escorpião que desaparece. Representa essa eterna dualidade que está entre os seres humanos. Então o mito é extremamente importante, né? Ele nos demonstra que o ser humano traz essa dualidade dentro de si, né? E quando a gente fala de Escorpião, sabe quem está próximo à constelação de Escorpião? O Cruzeiro do Sul. Então Órion com o Cruzeiro do Sul fazem juntos uma polaridade estratégica. São duas pirâmides cósmicas que estão no firmamento. Quando uma se eleva e a outra some, quer dizer que a força daquela pirâmide específica... Por que pirâmide? É simples de entender isso. Olha aqui. Quando nós falamos de Órion, Órion traz 3 estrelas, que são as 3 Marias, e na verdade ela traz mais... Esse é o desenho de Órion, parece uma ampulheta. Na verdade ela é uma pirâmide. Na verdade, as 3 Marias representam o quê? O ápice dessa pirâmide aqui, ó. O ápice dela. Então, as 3 Marias como o cinturão de Órion, olha a tradução aqui, ó. Alnitak, que é a primeira aqui, tem como tradução o cinto. Alnilan, que é a central, cinto, e Mintaka, um cinto de pérolas. Então, a parte mais espiritual da constelação de Órion, hoje é chamado de 3 Marias, onde nós temos o ápice dessa pirâmide cósmica que trabalha os atributos ou os valores do número 7, que você tem a trindade no ápice dessa pirâmide e você tem 4 forças aqui manifestadas embaixo.
é um símbolo da alquimia. A trindade em cima e o quaternário na parte inferior. Quando a força de Órion se projeta para uma densificação maior, essa trindade que está presente aqui se torna quem? O Cruzeiro do Sul. Ou a constelação que é chamada de A Crux. Toda vez que você ler algo sobre A Crux, você está falando da realidade do Cruzeiro do Sul. E aqui nós temos também o quê? Outra pirâmide. Só que o que representa uma realidade do ternário se torna um ponto só, que é a estrela central ou a intrometida ou a estrela de Magalhães. Então aqui você tem outra pirâmide, cuja parte central, que em Órion era trino, aqui se torna una. Então a Crux ou Cruzeiro do Sul carrega a realidade do 5, assim como Órion carrega a realidade do 7. E se você pegar 7 mais 5, essa é fácil. Furabolo mais mindinho, mas quanto que dá? 12. Os 12 signos do zodíaco possuem praticamente uma energia governada por essas constelações ou por esses portais. E quando essas forças trabalham, essas projeções no seu sentido específico, antes de chegarem na face da Terra, existe um terceiro portal que na verdade é um sol oculto. Quem é esse sol oculto? Sírius. A estrela Sírius. Por isso que Órion, Sírius estão ligados às grandes iniciações, ligados aos mistérios dos egípcios, ligados aos mistérios das grandes pirâmides e etc. Mas isso vem, de uma época muito anterior a todas essas iniciações que aconteceram nesses lugares, né? Que é aí que a gente vai chegar daqui a pouco nessa parte mais oculta e eu vou destrinchar isso aqui para vocês compreenderem todo o valor desse portal. Sírios, na verdade, é o lugar onde formam os grandes guerreiros da humanidade. Mas quando eu falo de guerreiro, eu estou falando, quer ver, vou personificar ele no nome de algumas religiões. Se você falar de São Jorge, ele veio daqui. Não está pensando em Corinthians e Itaquerão, não. Estou falando de São Jorge, aquele que mata o dragão, o grande guerreiro. Que ele é conhecido no Oriente como Akdorje, ou São Jorge. Ele também é conhecido como Ogum, em outro caminho. Todos são nomes, mas a consciência ou a força celeste que alimenta isto é sempre a mesma em todos os lugares. Então Sírius forma esses guerreiros e aí sim, de Sírius, essa energia vem para o planeta Terra. Daí que grandes magos, grandes seres especiais, quando eles começam a observar as conjunções planetárias que são feitas em relação a essas forças e essas consciências, eles começam a perceber o tipo de energia ou tipo de força celeste que vai ser manifestada no planeta Terra. Hoje, se você pegar o Cruzeiro do Sul ligado a Escorpião, hoje nós temos o planeta Saturno e o planeta Marte em conjunção com essa força. Vocês não percebem quantas coisas estão acontecendo na humanidade nesse momento atual? Né? Tudo isso faz parte dessa força intensa que está programada ali. Que acredito eu, até setembro a gente ainda tem algumas surpresas ainda aí para acontecer. Mas tudo que acontece, o que nós precisamos compreender, tudo isso que acontece representa uma necessidade, não acontece nada gratuitamente, nada, nenhuma agulha que cai no chão, existe um motivo para esses acontecimentos. Então você tem essas forças projetadas, e essas forças projetadas exercem uma pressão. O que essas constelações fazem? Elas exercem uma pressão no planeta Terra. Então seria, no sentido direto, seria como se nós fizéssemos um desenho assim, quer ver? Face da Terra, humanidade, face da Terra. Você tem essas pirâmides cósmicas aqui, trazendo todos esses atributos celestes. Essa energia, quando elas se conectam ou se alinham a planetas,
elas vão se aproximando cada vez mais como consciência celeste no mundo terreno, até que vai chegar um momento que celeste e terreno se confundem. A humanidade entra numa era maravilhosa que é chamado no Oriente de Satya Yuga, ou a Idade de Ouro. Mas não dá para surgir a Idade de Ouro de uma coisa tão pesada que nem está. Então o pesado tem que ser desfeito. Então a gente entra na Era Destruins. Então essa pressão vai cada vez mais, cada vez mais. Quando chegar aqui, quem não aguentou, sucumbe. Quem aguentou, está iluminado. Então, você reconhece o Cristo, você reconhece o Buda, você reconhece Krishna dentro de você. Mas, para isso acontecer, tem que ter a seleção. E essas seleções são feitas por essas consciências que aí se manifestam. Então, quanto mais você entra num trabalho, vocês vão perceber no final da atividade hoje, você entra num trabalho que está alinhado e aprumado com todas essas forças e essas consciências, você fica mais preparado para a pressão. Estão entendendo? Você é aquela pipoquinha que vai estourar, mas que vai estourar no bom sentido e não vai queimar. Não é assim que acontece com a pipoca? Não a de micro-ondas. Aquela ainda do panelão velho. Quem lembra do panelão velho ali? O que acontece com o milho que não vira pipoca? O que acontece? Ele? Piruá? Isso aí agora já ferrou. Piruá. Piruá é milho queimado? Ah, ok, minha história, mas leva uma detonada. Ele não fica tão legal. Ele fica. Né? E o que nós somos? Pipoca ou piruá? Quem conhecia essa do piruá, levanta a mão aí. Quem não conhecia, levanta a mão aí. A maioria, os jovens, ó. Os jovens. Brincadeira. Eu não conhecia mesmo esse termo, não conhecia. Eu só comia pipoca, não fazia. Não, então, enfim, seguindo, no bom sentido, né? Como que você entende isso? Mas é a mesma coisa. O ser humano seria como se fosse esse milho. Então, quando você recebe essa pressão... O que quer dizer pirâmide? Pirâmide é a medida do fogo. Pira, fogo, mide, medida. Mas não é esse fogo plástico, material que a gente tem aqui. É o fogo cósmico que desce aqui no Om Mani Padme Hum. Ele vem aqui, ele força. E aí ele vem, ele entra aqui, mexe no emocional, mexe no mental. Você fala, e agora? Agora eu tenho que fazer uma coisa. Adivinha o que a maioria da humanidade faz com a captação dessa pirâmide? Corre atrás de religião. Corre atrás de salvadores. Corre atrás de guru. Corre atrás de palestra de domingo à tarde. E não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum, cara. Porque, na verdade, esse templo que você vai procurar fora, por acaso vai ter a inauguração de um mega blaster aí, né? Ali projeta tudo, menos óleo, deixa pra lá, não falei nada. Aí, seguindo, né? Aí o que ocorre? Essa pressão ocorre dentro de ti, é aí que surge a pipoca ou a perua, como é que é? Piruá, parece francês falando perua, né? Tu é a piruá. Né? E aí vai. Né? Mas é o que está acontecendo agora, quer ver? Não, para pensar, eu gosto de brincar para soltar vocês, mas vocês não estão sentindo isso também? Quando você se conecta, não tem como fugir também. Eu não gosto de alimentar, mas saber não tem como. Né? Mesmo que você não assistir televisão, as informações vão chegar a você de uma forma ou outra. Eu não gosto de alimentar. Morreu o político, estão enterrando ele há quantas semanas já? Né? E virou santo agora. Né? Quando o Lula morrer, ele vai virar santo também? Maluf morrer, vai virar santo também? E por aí vai. Então, gente, não tem que ficar alimentando. Então, o que você tem que alimentar? Essa consciência que está dentro de você. Se você se conecta a ela, não tem erro. Não tem erro. Aí ocorre o Om Mani Padme Hum. Isso que é a projeção de Orion como projeção espiritual. Então você tem essa força como um fogo cósmico projetado pelas três Marias que estão aqui em cima, desce como um fogo alquímico, fogo alquímico. Esse é o mistério do Arcano 12, que é ela junto com o mistério do Sul. Se você olha o Arcano 12 do tarô, o pendurado, você vai ver que é um ser que está pendurado com o pé aqui
Ele faz o 4 com o pé, que é a cruz, e os braços dele estão cruzados atrás, formando o triângulo. E ele é o pendurado, isso é ruim? Não. Ele é pendurado com o compromisso e o comprometimento de continuar o seu desenvolvimento espiritual com a captação que teve. Porque quando uma pessoa capta uma energia espiritual, ela tem dois caminhos. Ou ela faz o bem com ela, ou ela faz o mal. Aí que surgem seres da direita e da esquerda. Os seres que agem de uma forma altruísta e os seres que agem de uma forma egoísta. Eu vejo da seguinte forma: o conhecimento é da humanidade. Então todo esse conhecimento tem que ser transbordado para nós e a gente tem que começar a atualizar ele, entender como que ele está acontecendo, como que eu trabalho com isso. Então essa é a grande virada dessa projeção. Então quando você começa a entender que o momento chegado é agora, por isso que eu estou fazendo essa palestra, você tem que perceber que quando ocorre algum desafio na sua vida é para você acordar, é você virando a pipoca, é você captando o Órion. Então quando vem o desafio, aceite-o. Por isso que o arcano pendurado tem uma conotação de energia ruim. Não é energia ruim, é o comprometimento que você tem de trabalhar bem a energia divina que vem para você. Como eu já venho falando há várias atividades, a gente vai ter em 2020 uma configuração muito próxima do que foi a Revolução Francesa. Então a gente tem que ficar muito atento às transformações políticas, sociais e econômicas que vão acontecer no país. Aí você fala, como é que eu me preparo com isso? Consciência, consciência. Não adianta você pensar numa preparação no seu sentido inconsciente. A consciência tem que ir para fora e tem que aprender a ser utilizada no seu sentido real. Então tudo isso representa a história do mito. Que tipo de energia, que tipo de Órion é você? Você é o Órion vencido pelo escorpião, ou que é morto por Artemis, que é a mãe divina. Estão entendendo o jogo? Eu vou repetir. Você é o caçador, o ser humano, que é morto pela mãe divina. O que é morrer pela mãe divina? Por causa da mãe divina, ou morrer pela consciência dela? É a não captação da consciência do amor universal que está em nós. Que é isso que vem das Pleiades. Menos crítica e mais compreensão, menos julgamento e também mais responsabilidade pelo que você tem que fazer. Quanto menos você julgar, menos você será julgado. Então, por que a gente não faz isso? Não é? Se a gente sabe, não é? Então é complicado isso. Então tudo isso envolve esse mito. Então se você tem Sol e Lua como duas divindades que vão projetar a sua consciência no ser humano, que é Órion, que ele possui o cão. O que é o cão? Sirius. É o próprio karma ligado a ele. Está ligado ao arcano 21, o louco. Vocês já viram o arcano 21, que o cachorro morde a perna do louco que está ali? Seria Sirius mordendo a própria perna do dono. O que isso representa? O karma. Mas nesse caso é o karma de quem? Da humanidade. Quer ver vocês matarem a charada agora? Vamos entender.